Feliz Páscoa pra você e pra sua família que tá aí do outro lado Eita! assistindo. Muito obrigado pela sua companhia, seja muito bem-vinda e muito Obrigado! bem-vindo. Tamo aqui pra trazer resumo da madrugada nessa festa que o que teve foi polêmica, Foi. briga, teve possibilidade de racha do grupo Fada. Eita! E eu diria que mesmo que eles voltem a se falar, no caso Davi e Matheus, que hoje, nesse domingo, devem ter uma conversa, eu já digo que talvez não volte como era antes. Nada será como antes, meu amor, nem dá tempo, né? Falta o quê? 16 Nem dias? sei quantos dias. Não dá pra voltar ao que era antes, não. Inclusive, essa antecipação, assim, de uma certa briga, desse desconforto e desse racha, eu achei que uma hora ia acontecer, mas eu achei que ia ser bem mais pra frente. Não, mais pra eu perto achei do que fim ia do ser programa. antes, sabia? Que isso? Eu achei que ainda ia ser, tipo, umas 2 semanas atrás. Não. Eu achei que até demorou. Não, que Eu isso? achei que Eu demorou. achei que não, ainda tem 9, 10 pessoas dentro da casa? 10? Tem, 10. mas agora é modo tubo, é rapidão. Mas- Falta 2 semanas pro programa. Mas aí eu achava que era quando tivesse 7, 6 que o negócio ia apertar. Mas a gente vai contar tudo pra vocês. Aconteceram muitas coisas, então vamos trazer os pontos principais, porque a festa prolongou muito dentro desse assunto. Sim. E ele começa antes da festa. Então a gente também vai trazer esse antes da festa pra poder entrar aí nessa conexão no contexto dessa briga. Se Sim. você gosta de Big Brother Brasil, gosta de reality, de fofoquinha, Bem-vindo. meu nome é Filipinho. E eu sou Voz da Além, prazer. Seja muito bem-vindo, se inscreva, gente, não esquece o like é muito importante pro nosso trabalho, ajuda muito o YouTube a entregar pra outras pessoas os nossos vídeos e comenta também, sempre com muito respeito, você coloca aí quem você acha que tá certo, o que você analisou, quais os pontos, porque também não tem um certo e o errado, né? Tem Não. vários pontos de vista e às vezes você vê que uma pessoa tem mais razão, num Sim. outro momento outra pessoa tem mais razão, e é como na vida. No começo do jogo tinha razão nisso, agora não tem mais. No começo da conversa tava com razão, depois perdeu a razão. Acontece igual na nossa vida. Matheus aí chamou o pessoal do Grupo Fada pra ter uma conversa. É que ele fez um pedido pro pessoal. Vocês lembram que a gente mostrou no vídeo anterior, se eu não me engano, que a Isabelle tava tendo uma conversa com o Davi dentro do quarto Fada. Sim. Sobre a questão dela com o Matheus, o que o Davi achava, pedindo um conselho. Quando as pessoas estavam maldando a relação deles, tipo, achando que um queria ficar com o outro, Sim, né? até que o Matheus entra dentro do quarto e eles tentam mudar o assunto, fica uma coisa um pouco estranha. E dá pra você perceber, né, cara? Quando você chega num lugar assim que as pessoas estão falando, quando elas mudam de assunto, Sim. dá pra você perceber que não era aquilo que elas estavam conversando, Sim. né? E aí, isso é o estopim pro Matheus ter essa conversa. Mas segundo ele, já aconteciam outras coisas aí durante o dia e que ele tinha observado de um afastamento de Isabelle e Davi. Estavam no quarto todo mundo, tava ali também a Isabelle, tava a Beatriz, tava a Alane e o próprio Davi. Quando o Matheus fala isso, ele fala assim, eu vou falar de modo geral. Eu acho que a gente é um grupo. Por mais que a gente tenha as prioridades aqui dentro, se tu quer conversar isolado, pede. Vou falar com a Isabelle, eu entendo e saio de perto. Eu noto que às vezes fica uma coisa meio... Então ele começa a falar aí sobre essa conversa de Davi e Isabelle, e ele tá falando de um modo geral, como ele diz, mas a conversa fica muito entre ele e Davi. Eles que estão Sim. sentados um de frente pro outro, enquanto as meninas estão do outro lado do quarto. Elas dão opinião, fazem umas intervenções, mas você vê que a conversa é muito sobre os dois. Sim. Aí o Davi fala assim, quando eu chamar a Isabelle pra conversar, é uma coisa que é eu e ela. Antes da amizade de qualquer coisa, eu já tinha uma amizade com ela antes de tudo. E aí o Matheus fala, não, eu não tô com ciúme nem nada. E aí o Davi continua falando que era uma conversa particular dele com a Isabelle, então não tinha nada a ver. Aí o Matheus fala que observou que estava acontecendo isso e notou que os dois ficaram diferentes quando ele chega na conversa. Sim. E aí o Davi explica isso dele ser amigo da Isabelle desde o início e fala, e hoje estávamos conversando um assunto pessoal meu e dela, que não te diz respeito a nada, tá entendendo? Não tá acontecendo nada demais. Aí o Matheus fala, eu só tô dizendo assim, que quando tiver um assunto mais delicado, é só chegar e dizer pra pessoa, entendeu? Aí ele continua falando, você acha que tá sempre certo, Davi, não é assim. Por quê, gente? A conversa acaba escalonando. Uhum. Me parece, pelo meu entender, Matheus ficou desconfortável, Sim. dele perceber que talvez Isabelle e Davi estejam estranhos, se afastando, tendo conversas sozinhos. E aí ele deixa pro grupo que, se isso acontecer, é melhor dizer assim, olha, eu quero ter uma conversa sozinho, do que deixar um clima estranho, Sim. sem você saber o que estão falando, se você sai ou se você fica. Ao mesmo tempo que o Davi tá pontuando pro Matheus que ele e a Isabelle têm uma relação anterior à aproximação dele com o grupo Fadas. E que as conversas que ele tem diz respeito aos dois e não tem nada a ver com os outros.
Então é mais ou menos isso que acontece. Só que aí a conversa começa a ficar de um jeito que o Matheus tenta colocar o que ele tá querendo dizer, o Davi tenta colocar o que ele tá querendo dizer, aí o Davi interrompe o Matheus algumas vezes, aí depois o Matheus interrompe o Davi, a conversa vai escalonando no modo que eles começam a ter um atrito. E aí o Matheus fala, você acha que tá sempre certo, não é assim, Davi. Escuta, só escuta. Eu não tô te punindo nem nada. Tem que escutar o meu entender, minha posição, entendeu? Assim como você tem sua forma de ver as coisas, eu também tenho minha forma de ver. Eu vejo que às vezes vocês estão conversando um assunto sério e eu me sinto assim, não digo desconfortável, mas eu vejo que parece que eu tô sobrando ou tô atrapalhando, entendeu? Não precisa dar risada ou ser sarcástico, porque nesse momento meio que o Davi meio que ri, ele não consegue entender o que o Matheus tá falando. Parece uma coisa meio de deboche, né? E aí as meninas também riem, a Alane dá uma risada, porque meio que como a conversa começa de um jeito e ela escalona muito rápido... Sim, foi tipo, como que viemos parar aqui? O que tá acontecendo? Aí o Matheus fala que ele tá falando uma coisa séria, que não é pra rir. Aí a Alane ri e fala assim, vocês dois são engraçados. E aí o Matheus fala assim que percebeu que a Isabelle e o Davi estavam um pouco diferentes. E aí a Isabelle vai e fala pro Matheus, eu ri do início dessa conversa, mas não foi de você, desculpa também. Eu ri da brincadeira, porque parecia que era uma brincadeira, mas não era uma brincadeira, é uma coisa que você queria desabafar. E eu acho que você tem que desabafar o que você sente. Aí o Matheus fala, eu não quero prejudicar ninguém, eu quero ir com vocês pro top 5. Agora tá tudo muito à flor da pele. Por isso eu quero que a gente chegue no melhor clima possível. A minha preocupação foi, será que eu causei alguma coisa hoje? Então você percebe que o Matheus, ele que é essa pessoa que sempre se preocupa muito com pedir desculpa, com uma questão de, será que eu te magoei? Será que é alguma coisa? Tem isso fora o contexto do jogo, e agora a gente tá no momento mais do que nunca que não me deu bom dia. Não me deu bom dia por quê? Já tem 2 semanas que você não me dá bom dia. Eu já reparei que no mês passado você não me deu bom dia. E eu reparei que você tá mudado comigo. Tem coisas, gente, que são pequenininhas, que ganham uma dimensão. Eu acho que essa conversa, ela acontece dessa maneira. Ela escalona de um jeito muito rápido. Até por isso as meninas riem. Porque é um negócio que, tipo assim, gente, a gente tá se pegando nisso mesmo. Sim. Numa coisa desse tamanhinho aqui. Sim, exatamente. E aí você percebe que, assim, existe a preocupação do Matheus de talvez ter feito alguma coisa, ele quer saber. Só que ao mesmo tempo, o Davi fala da intimidade dele com a Isabelle, que é anterior. E aí começa a misturar as coisas, inclusive eles começam a trazer coisas antigas. E aí essa que é a grande questão, que a gente já conversou sobre isso antes aqui no canal. Não só nessa conversa, mas sobre outras pessoas ali na casa, a Fernanda com o Bin, a Pitel com o Lucas. Sobre você trazer coisas antigas, parecer que aquilo não foi resolvido e aquilo ficar acumulado. E às vezes você usar como uma cartada também. Também. E pode acontecer. E aí a Beatriz, ela fala assim, a gente se gosta. Isso que nos uniu, a gente fala um pro outro o que gostamos ou não. Você fez certo, Matheus, em falar o que você não gosta. E aí a conversa continua acontecendo, até que o Matheus continua pontuando as coisas dele. E aí no meio da conversa, o Matheus ele pede respeito pro Davi, porque o Davi tava tentando interromper o Matheus algumas vezes pra poder falar. E aí o Matheus pede respeito. E aí eles começam a falar sobre respeito e desrespeito. A conversa vai pra esse lado. Porque o Matheus fala assim, eu falo na hora que eu acho conveniente. Assim como são pessoas que eu gosto, que eu convivo, que eu brinco. Aí o Davi diz, mas você tá falando isso porque viu a gente conversando hoje. Aí o Matheus, não foi só isso, cara. Aí o Davi fala, foi o que mais então? Aí o Matheus, outros dias também. Davi, respeita, cara, eu tô te falando. Tipo, o Matheus pedindo respeito pela opinião dele, pelo que ele tá sentindo. E aí o Davi entende que ele tá chamando ele de desrespeitoso. Olha aí o Davi fala, eu tô te respeitando, tô falando outros dias de quê? Aí o Matheus diz, de outras situações, Davi. Espera, deixa eu falar, mano, só espera. Ninguém tá te desrespeitando aqui, diz o Davi. Aí o Matheus fala, tu não deixa a gente falar? Aí o Davi vai e completa. Ele fala assim, calma. Tudo você quer colocar desrespeito. Não é desrespeito. Igual aquele dia que a Alane tava deitada aqui. Aí o Davi lembra uma outra situação em que a Alane parece que tava fazendo uma oração e o Davi tava falando alguma coisa em voz alta e o Matheus fala assim, respeita as meninas que elas estão fazendo oração, alguma coisa assim. E aí o Davi lembra sobre isso em que o Matheus também usou a palavra desrespeito. Aí ele fala assim, igual aquele dia que a Alane tava deitada aqui na oração,
a gente tava brincando aqui e você falou, tava estressado. Você falou, Davi, isso é desrespeito. Nem tudo você pode colocar na forma de desrespeito. Por mais que você seja um cara respeitador, você não pode dizer que outra pessoa é desrespeitadora. Tem que entender que outra pessoa também tem respeito. Eu te respeito de uma forma, você me respeita da forma que você é. Eu te dou respeito da forma que eu tenho, que te dá respeito. Aí o Matheus fala assim, posso falar? Aí o Davi, pode, mas deixa eu falar. Eu te dou respeito da forma que eu acho que tenho que te dar respeito. Aí ele continua dizendo, e você é um ser humano diferente de mim. E você tem que me dar o respeito da forma que você acha que tem que me dar o respeito. Cada um somos pessoas diferentes. Você tem que aprender a me respeitar da minha forma que eu sou. Aí o Matheus vira pro Davi e fala assim, você tá levando na maldade. Porque o Davi, ele é uma pessoa muito literal, né? Ele pega as palavras, tipo assim, a palavra pra ele tem uma força muito grande, enquanto pro Matheus ele tá falando sobre um contexto. O Davi pega a palavra desrespeitoso e encara como se aquilo fosse integralmente ele, e não uma ação ou um momento. Sim, porque também no Big Brother tem essa coisa de você... parece que você não pode deixar as palavras passarem com um duplo sentido. Eu entendo isso. Só que eu acho que às vezes o Davi vai demais nisso, sabe? Porque às vezes ele não avalia a situação. Por exemplo, tá eu e Felipe numa biblioteca, sei lá. Numa biblioteca, que é um lugar que não pode fazer barulho. O Felipe ri alto. Eu posso falar assim, Felipe, respeita a biblioteca. E você pode falar, você tá me chamando de desrespeitoso? Sim. Não, eu não tô te falando que você é desrespeitoso. Eu tô falando que naquela situação você precisou agir com respeito. Assim como quando você aqui no canal, por exemplo, fala alguma coisa, você faz uma situação irônica, brincando, e eu falo assim, o Voz do Além é sempre do contra. Você não é sempre do contra, mas é uma maneira de dizer. E eu percebo que existe essa falta de comunicação. O Davi leva muito as coisas no literal e o Matheus tá tentando falar do contexto. E eles não chegam a uma comunicação. Não, porque também tem um negócio de... parece que um precisa vencer. Entendeu? Parece que um precisa ter um argumento melhor do que o outro. Ninguém consegue expor sua opinião de uma forma que tipo... eu te entendi e você me entende também. Parece que um tem que vencer, sabe? Não, e eu acho que a forma também do jogo de levar as palavras pro sincerão faz com que o Davi pegue muito essas palavras... As palavras do jogo como coisas que definem as pessoas. E eu acho que isso deixa ele mais literal nessa situação, sabe? Como aconteceu com aquela palavra inútil da Yasmin. Tipo assim, ele leva muito à risca. Então eu acho que ele fica com receio do desrespeitoso ser levado que ele é uma pessoa desrespeitosa. E eu fiquei até pensando, assim, cogitando hipóteses, eu pensei sobre o lance que a edição mostrou ontem, sobre a conversa que o Davi tem com a Fernanda, quando ela fala sobre passar a mão na bunda dela. E depois quando ele fala ali no quarto fada com a Isabelle, eu tive aquela conversa com a Fernanda, que ela falou aquilo, eu nem sabia daquilo, a Isabelle fala, eu também não. Eu fico pensando, será que isso também não pode ter ficado na cabeça do Davi? De alguma forma assim, gente, como isso foi passado lá fora? E aí quando o Matheus fala isso, às vezes ele faz um link que tipo assim, não, eu não sou desrespeitoso. Você juntou com a história da Fernanda. São vários ICs, né? Mas você percebe que é isso, o Matheus tá falando sobre um contexto e o Davi tá falando sobre uma coisa mais literal. E essa comunicação ela não avança. Sim, pode fazer sentido. Aí o Matheus fala assim, você tá levando na maldade. Aí o Davi diz, posso falar? Se eu não puder falar, eu saio do quarto. Aí o Matheus fala, então, do tom que o Davi tá usando, né? Ele fala, você não precisa falar dessa forma. Ele fala, então fala, Davi, mas olha o tom que você tá falando comigo. Eu não sou igual aos que estão lá fora. Falando do quarto gnomo, né? E aí o Matheus fala assim, se tu me considera como os que estão lá fora, então não é legal a gente jogar junto. Porque, segundo o Matheus, a conversa tava indo pra um lugar que parecia que eles não eram próximos, não tinham intimidade, não eram amigos. Aí o Davi fala assim, é o meu tom, eu tô te considerando como os que estão lá fora? Então eu saio. Nesse momento, então, o Davi levanta e sai do quarto. E aí todo mundo fica, não, as meninas ficam, não, Davi, não vai. Então você percebe que existe esse desconforto. O Davi sente que ele não tá podendo falar, que o Matheus não deixa ele concluir. Enquanto o Matheus também tem esse momento de pensar que o Davi não deixa ele concluir. E fica sempre nessa situação aí durante essa conversa. O que acontece é que tem uma hora que o Davi entra, aí ele vai ao banheiro ali, a Isabelle fala, Davi, ele não quero conversar.
Aí ele vai pro banheiro, aí nessa hora que ele entra dentro desse banheiro, que é esse banheiro que tem aqui, no quarto fada mesmo, a Beatriz até fala, vou aproveitar que o Davi tá aí e vou falar o que eu acho, que ele até tá ouvindo. Eu acho que o Davi... Aí eles começam a falar o que acham, acaba que o Davi volta pra conversa. Só que ele volta com esse posicionamento, eu volto se eu puder falar. E aí ele fala assim pro Matheus, você tá sempre falando assim, desrespeitoso, desrespeitoso, desrespeitoso. Eu não desrespeito ninguém. Se você me respeita, eu te respeito. E eu respeito meu adversário dentro do jogo. Imagina você que é um cara que eu considero pra caramba aqui dentro. Aí ele continua dizendo, você falou da minha forma de falar, é o meu jeito, eu sou assim, eu falo com todo mundo assim, com a Alane, até com a Isabelle. Esse negócio de desrespeitoso que você tá falando é que eu não estou gostando, eu não sou desrespeitoso com ninguém, então retire essa palavra sobre mim da sua boca. Se você continuar falando que eu sou desrespeitoso, eu vou falar que você é desrespeitoso. Então você percebe, aí o Matheus nesse momento ele fica calado, porque o Davi fala que ele vai esperar concluir, mas você percebe que tem ali um atrito, você olha a cara do Matheus, você vê. Existe um desconforto muito grande dessa falta de entendimento, até o momento que a Alane, ela e a Beatriz e a Isabelle, elas tentam intervir. E a Alane fala pro Davi, ela fala assim, eu entendo os dois lados, eu acho que os dois têm maneiras diferentes de falar, mas eu acho que isso tá acontecendo porque vocês dois são muito amigos e são diferentes de personalidade. Então isso vai acontecer. E a Alane fala, eu acho, Davi, que o Matheus, quando disse isso pra você, na hora que eu tava rezando, era uma dica, era um conselho de amigo. Aí a Beatriz vai e fala assim, ele tava falando do momento de desrespeito e não de você. E a Isabelle fala, não foi de você. Então elas tentam intervir, colocar a situação. Aí o Davi vai e fala assim, então pra mim tá encerrado o assunto. Aí ele pega, levanta e vai saindo. Mas quando ele ainda não entendeu. Ele não entendeu. Ele meio que quer encerrar o assunto. Ele só vai embora, Aí quando ele sai, o Matheus estende a mão pra ele e fala, né? Se teve algum mal entendido, me desculpa. Aperta minha mão aqui. Aí o Davi volta, aperta a mão dele, mas você percebe que assim, não tem ainda uma finalização desse assunto. Não. E realmente não tem. Porque depois na cozinha, isso antes da festa ainda, o Davi vai comentar com a Isabelle. Ele fala assim, essa frase que ele utilizou falando, você está falando comigo como você está falando com as outras pessoas. Ele não é melhor que ninguém, entendeu? Eu trato todo mundo aqui de maneira igual. Mais uma vez, você percebe que o Davi pega uma frase... Aí já pegou outra coisa. Já saiu do desrespeitoso. Ele vai pegar outras frases e palavras da conversa que vai ter, e a gente vai ver isso durante a noite, e vai levar muito de uma maneira literal. Aí ele diz, o meu jeito é esse, e isso eu tenho que falar pra me posicionar, tem que se posicionar. Isabelle, reta final de jogo. Quando eu chego pra você e digo, tudo isso aqui é jogo, só que existem amizades que a gente vai levar pra fora, e amizades que a gente não vai levar. Mas a gente tem que ficar ligado em tudo. Eu, particularmente, vou ficar ligado em tudo. Em tudo. Em qualquer fala, em qualquer gesto, atitude que as pessoas ficam me observando. Acha que eu não sou o alvo que as pessoas querem eliminar? Claro que eu sou. Então aí você já começa a perceber que o Davi já entende essa conversa como se tornando um possível alvo dos próprios aliados. E é isso que ele vai comentar com a Isabelle depois que começa ali os preparativos pra festa, eles recebem os figurinos, os aperitivos, e aí ele vai comentar com a Isabelle isso na sala. A conversa continua. Ele fala assim, ele falou, você quer ser o sertão em tudo e tá falando comigo como fala com os outros aí fora, com seus adversários. Tá vendo? O Davi pegou essa frase e aí o Davi fala, aquilo que foi falado me pegou bastante. Fiquei observando. Oxe, como é que ele fala que eu falo com ele como eu falo com os meus adversários? Eu trato todo mundo igual. Aquela é minha personalidade. Já me pegam uns pensamentos de o cara estar me observando, tá sendo meu amigo até o top 5, mas quando chegar no top 5, será que ele vai me atacar? Será que vai ser meu amigo? Será que tá se aproximando de mim pra conhecer meus defeitos e chegar lá no final? Então o Davi já começa... Já tá criando uma teoria. Ele já começa a levar pra um outro lado, ele fica reflexivo e gente, isso é muito rápido. Porque é tipo de 8 da noite até as 10, isso já tá assim, ó. E levanta uma questão como se ele não soubesse o que vai acontecer quando chegar no top 5. Não. Já tá muito esclarecido. Não, só que eu acho que o que ele tenta falar aí é o seguinte, porque ele vai falar daqui a pouco. Quando chegar no top 5, é cada um por si, a gente sabe como vai ser. Mas ele acha que o Matheus vai usar argumentos contra ele. Vai atacar. É essa que é a diferença. Ele fala, eu vou chegar no top 5, eu vou falar o Brasil decide. Mas ele talvez me ataque. Ele começa a pensar nesse lugar. Eu conhecendo o Matheus há esse tempo todo que eu conheço... De 2 meses, 2 meses e meio. 2 meses e meio, eu acho que o Matheus não faria isso. A justificativa do Matheus na final seria...
Então, a Beatriz é meu top 2 e a Alana é meu top 1, sei lá. E eu vou votar nelas por causa disso. Eu não acho que ele vai chegar lá e vai falar, eu voto no Davi porque ele é falso. Eu também acho que não faz parte da personalidade, não né? Acho, a não ser que ele tenha ficado 2 meses e meio construindo um personagem aí. Porque eu acho também que ele vai votar, tiver que votar nas pessoas, ele vai votar, porque ele sabe que é individual e ele vai pedir desculpa. Que é o que ele tem feito, né? Ele vai falar, tá esclarecido entre eles. Quando eles chegam, eles conversam sobre top. Sim, só que a questão toda é essa. Pro Davi, nesse momento, ele começa a questionar se o Matheus não pode usar e tá próximo dele pra depois tentar atacar. E aí a Isabelle fala, não, Davi. Aí o Davi, não, aqui é um jogo. E eu me pego pensando em opiniões. Eu tenho um pouco de malícia, entendeu? Aqui é um jogo e tem que levar malícia. Eu fico pensativo em qual é a intenção. E aí ele começa a pegar outras questões. Ele fala assim, a Alane também já se posicionou pra defender ele. Ela falando, Davi, eu entendi que é isso, aquilo. Ela se posicionou pra defender ele. Só que quando você ouve a conversa, a postura da Alane foi pra tentar amenizar a situação. Tanto que ela fala, eu entendo um lado de um, eu entendo o lado do outro, mas eu acho que foi isso e isso pra, tipo, acabar com a conversa. Mas como o Davi começa a pensar sobre isso tudo, ele acha que a própria Alane já se posicionou e tudo mais. E aí ele fala assim, eu fico meio assim, ainda mais nessa altura do campeonato. Eu fico com um olho aberto e outro fechado. Eu fico me perguntando, será que, tipo assim, ele quer, sei lá, pode estar querendo fazer essa conversa entre a gente, porque já foi citado no Sincerão que ele não se posicionava no jogo, e ele tá querendo mostrar pro Brasil que ele tá querendo se posicionar. Então Davi já começa a pensar que o Matheus tá fazendo esse movimento para poder se posicionar pro Brasil, já que ele já foi citado no Sincerão como uma pessoa que não se posiciona. Só que aí, nesse caso, que o Davi, dentro do que ele tá acreditando, o Matheus tá fazendo isso contra um próprio aliado e não contra uma pessoa que é adversário. Por isso que, de alguma forma, o Davi vai pra um lugar muito rápido que eu entendo que é um jogo, é 3 milhões. Eu entendo que o Davi é uma pessoa que fica observando isso tudo, mas eu acho que de repente isso inflama nele de uma forma muito rápida, sabe? E eu acho que isso não seja o caso, não. Eu também acho que não. Só que o que vai acontecer, e a gente vai falar sobre isso durante essa festa, é que as conversas que vão acontecendo vão delimitando novas perspectivas sobre esse retorno dessa amizade em algum momento. Se hoje eles conversam e voltam, tem palavras que foram ditas, tem posicionamentos que foram feitos, conversas que foram acontecendo, que vão mostrar pro Brasil o que um pensa do outro, e depois é difícil reverter essa situação. É o que a própria Isabelle fala, né? Que quando você lança a flecha... O que ela fala? Ela fala, quando você lança a flecha não volta. Alguém sabe? É uma frase que ela usa. É tipo um ditado. Quando você lança a flecha não volta. Porque alguma coisa assim. Na vida, eu entendo que palavras doem. E que depois que você lança uma palavra, né, utilizando isso aí, ela não volta. Mas na vida, né, você consegue se arrepender, pedir desculpas. Num jogo, faltando poucos dias, é muito difícil você conseguir fazer isso tudo. Às vezes, o Matheus pode não saber o que o Davi falou sobre ele nas costas. O Davi pode não saber o que o Matheus falou sobre ele nas costas, por exemplo. Mas o Brasil tá observando aquilo tudo. E aí, não é só o Brasil. A Pitel escuta. A Pitel espera. Gente, a Pitel usou os cards dela muito bem. Ela aprendeu com a Raquel, tá? A gente vai falar sobre isso porque ela vai usar em outro momento também. E ela corre pra escutar a conversa do Davi com a Isabelle. Ela usa o card. Lá embaixo fala. Tá tendo uma conversa ali. E a Isabelle parece que estão tretando ali na sala. Ela corre lá pra cima pra poder ver. E aí ela ouve o seguinte trecho do Davi falando assim: ele já votou em mim no início do jogo, claro, falando sobre o Matheus. Depois tudo foi se aproximando, tudo foi se afunilando. Eu fico pensativo, qual é a intenção? Aí a Isabelle fala, eu não vi maldade. Eu acho que ele só quis desabafar. Mas e se você sentir que tem que conversar, eu acho que vocês têm essa amizade. Quando a gente tem espaço, relacionamento, convive, a gente tem que alinhar pra conversar. Se você sentir que ainda deve. A Isabelle deixa claro, né? Tipo, nós somos um grupo, ele sentiu aquilo, ele desabafou, eu acho que tem. E aí o Davi diz,
Claro, ele é uma pessoa que eu gosto muito, mas tem um porém em torno disso tudo. Aqui é um jogo de comprometimento e responsabilidade, então eu levo isso a sério. Ele já ouviu muitas pessoas dizerem que ele é planta, no coração dele fica uma marca. Aí a Pitel ou escuta essa parte e fala, ele tá falando do Matheus, o Matheus votou nele. Será que o Matheus disse a ele que votou nele? E aí o que ela faz? Ela corre pra contar pros gnomos. A fofoca é errada. Ela chega lá e fala, gente, aconteceu, tá acontecendo, não tô entendendo, é isso, eles estão chateados, não sei o que, é sobre o Matheus. Aí a Fernanda fala assim, gente, esse povo é bobo, né? Ainda mais, faltando 2 semanas. 2 semanas da final, se incomodar com o negócio que aconteceu lá atrás. Porque até então, a parte que a Pitel pega é sobre o voto. Sim. Então eles ainda estão achando que tá em torno disso. Sim. Aí o Lucas fala assim, no sincerão, eu vou falar. Matheus, cuidado, hein? Fala que é teu amigo aí, mas tava falando de você pra Isabelle, que fica incomodado de você ter votado nele e está jogando junto. Não é assim que ele faz? Aí a Pitel diz, cuidado com essas palavras, gente. Eu tô deduzindo que era isso. Sim. Então você observa que, de alguma forma, esse desconforto e essa briga que acontece nos fadas não fica lá, inclusive dá munição pros gnomos utilizarem no futuro. Sim. Porque eles percebem, ficam sabendo. É claro que o Davi e a Isabelle não estavam sabendo que a Pitel tava observando. Mas isso pode acontecer em algum momento. Sim. Sincerão, eu acho que não vai ter. Eu acho que vai ter ainda. Será? Porque o paredão é agora domingo, né? Vai formar. Aí Domingo. hoje sai ou Beatriz ou Fernanda ou Giovana. Aí hoje mesmo já vai ter prova do líder e já vai ter formação de paredão. Sim, que só sai na terça-feira. Então segunda-feira tá livre. Entendeu? Boninho, se não tinha, o Boninho tá lá. Fazendo os desenhos tudo pra colocar. Tá fazendo agora na cartolina o negócio, montando TNT pra poder fazer. Falando em antes da festa, porque agora a gente vai entrar na festa daqui a pouco, também teve uma fala que repercutiu muito aqui fora. Uma fala problemática da Fernanda, mais uma vez. Uma fala que ela repete sobre a Beatriz, sobre algo que ela já tinha falado. A Pitel e o Lucas estavam comentando sobre eles estarem na parte de fora, externa, que a gente mostrou no vídeo anterior, quando a Beatriz começa a cantar e a batucar. E aí eles comentam isso no quarto gnomo, quando a Fernanda vai e fala assim, mentira, eu não tô falando que falta um cromossomo, vocês não acreditam. Aí a Pitel fala, para com isso. Aí a Fernanda, que é isso? Aí a Pitel, para com isso. Aí a Fernanda diz, é assustador. E aí você percebe que mais uma vez é uma fala que a Fernanda tem sobre a Beatriz nesse mesmo sentido. Ela já teve uma fala repetiu essa fala de novo aí no quarto, e aí foi antes da festa. Acontece então a festa, que tem aí o El Chan, uma festa animada. Todo mundo dança, passa debaixo da cordinha. Essa eu ia me jogar. Gente, amor. uma festa Se bem que eu acho que eu não tô mais com estrutura, acho que eu não tenho mais físico. Mas a gente se joga e depois toma um Dorflex. Faz qualquer coisa, faz um negócio desse. Então a festa foi bastante animada, a festa aí que foi patrocinada. E aí, quando acaba o El Chan vai embora, o Davi volta ali pro quarto fada e ele vai continuar conversando com a Isabela sobre o acontecido. Isabelle. Com a Isabelle, desculpa, Isabelle. Aí ele vai continuar conversando com a Isabelle sobre o acontecido. E aí ele lembra que quando ele entrou no banheiro, lembra que a gente comentou aqui? Sim. Que ele entra no banheiro ali do Fada e a Beatriz fala, eu vou falar aqui, já que o Davi tá ali e tal. Ele fala assim, quando eu entrei no banheiro, eu vi a Bia falando, um exemplo. Quando a pessoa fala que o Davi é mentiroso, por exemplo, ele vai querer se posicionar e falar que ele não é mentiroso. Ela falou que tudo que as pessoas falam de mim, eu vou querer me posicionar e dizer que eu não sou, que eu não fiz. E as palavras dela e da Alane foram argumentos para defender o Matheus. Ele foi e completou. Quando chegar no top 5, a gente se resolve. Eu já entendi tudo, né? Quando chegar no top 5, serão nós 3 contra vocês 2. Eu estava ciente, mas as palavras dele de você quer ser o sertão em tudo? O cara é meu amigo e tá me avaliando. Jamais, se a gente chegasse no top 5, eu iria usar argumento de vou votar no Matheus ou no fulano de tal por causa disso e disso. Eu ia falar, tô votando porque tá chegando na finaleira. Sim. É um jogo de comprometimento e tem que votar. E eu acho que o Matheus vai fazer isso. Eles estão criando argumentos próximos de mim e quando chegar no top 5 eles vão utilizar. Aí a Isabelle fala pra ele, cara, isso é muito sério, você tem certeza que você tá percebendo isso? Aí o Davi diz, eles podem estar se aproximando da gente porque estão em quantidade maior, a votação vai ser maior. Tudo isso, eles podem estar se aproximando pra não ficar fraco. Só que aí também tem um ponto muito importante de se lembrar, né? O quê?
Quando a Denisiane ainda tava na casa, Davi tenta entrar no quarto fada, no grupo fada. Sim. Eles não permitem. Sim. Depois a Denisiane sai e eles permitem. Pra mim, na minha visão, fica muito claro que quando o Davi se aproxima deles, era pra somar voto, porque ele tava sozinho no jogo e a Isabelle não queria jogar com ele. Sim. Quando a Denisiane sai e o Davi volta de paredões, aí o grupo fada recebe ele por perceber que o Davi é forte e pra somar voto com eles. Sim. Então, é muito nítido que o grupo Gnomo é um grupo de conveniência, o grupo Fada tem uma intimidade, mas que também existe uma conveniência de ambas as partes. Sim. Davi de querer jogar com eles perceberem que o Davi é forte e querer o Davi no grupo. Então eu acho que isso parte das duas tem formas, mais uma né? afinidade ali dos três, Alane, Bia e Matheus. O restante, você vê que sempre tem uma discordância da parte do Davi, da parte da Isabelle. Ou seja, ali você não vê tanta afinidade. Porque eles somaram depois, né? Eles então eu acho que assim, essa questão de pensar, mas é pra somar voto, eu acho que é pra todo mundo ali, né? No fundo, de alguma forma. né? E você vê que o Davi pega mais algumas frases do Matheus, ele leva muito a sério, ele acredita que isso pode acontecer. E a Isabelle, inclusive, pergunta pra ele se ele vai querer conversar com ele mais uma vez. E aí o Davi diz que não quer conversar com ele. Aí a Isabelle não quer mais, ele fala, não quero. Sério, do fundo do meu coração. Aí a Isabelle fica muito impressionada do Davi não querer conversar, disso já fazer eles se afastarem e tudo mais. E aí o Davi diz pra Isabelle o seguinte, eu vou ficar na minha, cara. Eu vou acordar, eu vou levantar, fazer meu raio-x, eu vou fazer minha academia, eu vou lavar meus pratos, eu vou ficar na minha. Dá bom dia, dou bom dia. Dá boa tarde, dou boa tarde. Mas eu vou ficar na minha, eu vou me isolar mesmo. Aí a Isabelle fala, não, Davi, não se isola. Aí ele diz, isolar que eu falo é questão de que eu vou conversar com você, falar com você. Se eles quiserem falar comigo, eu só vou responder, mas entrar em assunto, eu não vou entrar mais. O assunto que ele trouxe aqui, eu fiquei observando. Eu sou uma pessoa observadora. E essas coisas que me trouxe me deixaram com o pé atrás. Então o Davi fica muito... Inclusive tem uma hora que ele sai com a Isabelle ali do quarto. Eles estavam conversando na parte de fora, mas dentro da casa. Ele inclusive fala assim, eu não tô conseguindo ser falso. A Alane tá pedindo pra brincar, mas eu não tô conseguindo ser falso. Ele levou muito assim aquilo pro coração, realmente. Ele não tava conseguindo nem interagir com a Alane em certos momentos. Às vezes eu fico assim, eu não sei se foi muito rápido, ou se ele já tava desconfiando disso. E toda essa situação só fez ele confirmar o que ele já tava construindo na cabeça dele. Pode ser porque também. Muito Felipe, rápido, né? São 3 meses de programa. Ele a basicamente desconstruiu tudo em 2 horas. É verdade, não é? É verdade. E aí o Davi tem uma hora, inclusive, que ele chega a escutar atrás da porta do quarto fada, achando que poderiam estar falando alguma coisa. Tava ali dentro o Matheus, a Isabelle e a Beatriz. Só que eles estavam falando sobre o grupo El Chan. Sim. Então o Davi acha que eles poderiam estar falando alguma coisa, ele tenta escutar, mas não era nada demais. E atitudes como essa eu já acho um tiro no pé. Porque, eu já acho. Porque aí você vê que tá desconfiando que até da Isabelle que tava ali dentro, exatamente, né? Quer dizer, eu não sei se ele sabe quem tava lá dentro, mas ele escuta ali atrás da porta, né? Aí depois a Alane entra dentro da casa, ele percebe, ele entra pra dentro do quarto fada pra não deixar a Alane ver ele ouvindo atrás da porta. E a Alane fala, que isso, cadê vocês? Vão lá dançar e tal. Aí a Beatriz tava desembaraçando o cabelo. A Isabelle chama o Davi pra esticar as pernas um pouco, ele fala que não, que ele vai voltar pra festa, e aí eles voltam. O que acontece lá na festa é que o Davi então vai conversar com a Alane, que ele tinha acabado de falar há pouco tempo com a Isabelle, que tava desconfortável, porque ela tava chamando ele pra brincar e ele não queria, porque ele tava se sentindo falso. E aí o Davi fala pra ela, eu nunca pensei que fosse ter essa conversa, falando sobre a conversa com o Matheus. Considero ele como amigo, é um cara camarada mesmo, mas as palavras que ele usou de ser sertão em tudo, não foi só naquela situação que ele usou, foi em várias situações. Eu fico observando como você também observa as palavras. Eu não consigo ser falso com as pessoas. Não tá um clima legal, não tá bem. Aí a Alane diz, eu acho que vocês precisam se resolver, não só pela amizade de vocês, mas porque essa altura do jogo o nosso grupo tem que estar forte. Mas eu entendo o seu lado e o lado dele, é difícil. E essa frase que a Alane fala, inclusive, que tem que conversar pela amizade e pelo grupo continuar forte, o Davi também vai pegar depois e vai falar com a Isabelle sobre isso. Que ele acha que não é uma questão só de amizade e tudo mais. Sim. E aí o Davi continua dizendo, falando que ele e a Isabelle já tinham uma amizade antes e tudo mais. E aí o Davi fala pra Alane, você falou que não queria defender nenhum nem outro, mas tipo assim, o argumento que você utilizou naquele momento, aí a Alane vai e corta ele. Nesse caso de defesa, não tem a ver com prioridade, Davi. Eu falei que eu gosto de ti independente de pódio. Eu falei porque meu nome tava na situação e convinha falar.
Eu acho que ele falou aquilo como uma dica, mas tu não gostou da palavra que foi usada. Eu entendo o teu lado e entendo o dele também. Eu falei, aqui no jogo, uma palavra pode virar uma coisa maior. Assim como entendo ele também. Eu acho que vocês são muito irmãos, têm personalidades diferentes e precisam se resolver. Então você percebe que o Davi ainda fala, eu sou uma pessoa que tem uma parada na minha cabeça e fico ali. Eu sou uma pessoa muito incisiva, eu tiro conclusões de algumas coisas. A frase que ele usou foi o que eu queria ser certo em tudo. Em tudo o quê? Eu fiquei meio pensativo na conversa toda. E é a frase que ele usou sobre desrespeitoso. Então fica muito nessa conversa, Sim. Só que aí o que acontece? O Brasil tá vendo a conversa, mas não é só o Brasil. Nesse momento, a Pitel percebe que tá rolando a conversa e ela sobe de novo pro quarto e ela vai usar o card dela. Meu amor. Aí é a pergunta que eu pergunto pra vocês aqui agora. Vocês, na vida de vocês estão sabendo usar o card? Eu só queria... Vocês estão sabendo? Mas tem que ter... Meu amor... Como que eu uso o card pra ver coisas que não estão nem perto de mim? Depende da situação que você tá vivendo na sua vida. Mas a gente tem que ter a malícia também de saber usar o card nas horas certas. Bota aí, gente, uma hashtag pra ajudar até a engajar. Bota hashtag eu uso o card. Eu uso hashtag o card. eu nem achei meu card. Porque eu nem achei o meu. Eu nem sei onde é que tá. E eu tô querendo, viu? Porque eu quero ouvir umas conversas aí que ia ser muito boa. Mas eu não tô achando meu card. Então, a Pitel vai levar essa conversa pro grupo Gnomo, principalmente pro Lucas, lá na festa. A gente já vai chegar lá, mas antes eu vou usar o card aqui pra ver as mensagens que vocês mandaram pra gente. Aliás, se você também quiser enviar sua mensagem, é só você apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code ou no comentário fixado tem o link, a gente vai amar receber. Sim. E você também apoia o nosso trabalho. Lindo. Ó, Adri Alves falou. Oi, Dri. Tô assistindo o BBB nenhum dia, RS. Mas eu tô bem informada com o trabalho lindo do BBB que vocês estão fazendo. Eita, obrigado. Manda beijo pra minha dog Marie, amo vocês. Um Marie, beijo, Dri. Que bom ter beijo você aqui pra com a vocês gente, duas. viu? O fã-clube do Vale a Pena. Nosso amado fã-clube. Quem vocês apostam que sai domingo? Amamos vocês, vocês são combustível pra estar aqui. Olha, eu acho que hoje, nesse domingo, sai a Fernanda. Eu ainda acho que vai ter... Você acha que vai ter reviravolta? Eu acho que vai ter reviravolta, cara. Vamos acompanhar, hein? Eu a única acho certeza que a gente tem é que a gente ama o fã-clube, tá? Essa é a única certeza. Um beijo. Um beijo. Marhoff, galera, das 3 que estão no paredão, Beatriz é a que eu mais simpatizo, mas irei votar nela pra embolar o resultado. BBB apático. Marhoff deixando claro que quer fogo no parquinho. Simpatiza mais com a Beatriz, mas quer que ela seja eliminada. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Agora, voltando pra festa, então a Pitel vai comentar com o Lucas sobre o que ela ouviu. E ela fala assim, quebrou, hein? Não era o grupo do amor? Problema grande. Aí ela chega pro Lucas e fala, ele tava falando alguma coisa que aconteceu entre eles. Porque parece que o Matheus foi cobrar ele sobre alguma coisa. Que ele tava meio que distante. Mas ele disse que era coisa da cabeça dele. Aí o Lucas olha, observa. Aí a Pitel já tem mais informações sobre o que tá rolando, né? E aí o Lucas fala o seguinte, será que é uma boa causar uma discórdia? Chamar o Matheus pra trocar uma ideia? Aí a Pitel fala, você que sabe, você sabe o que precisa pro seu jogo. Aí o Lucas fala, eu acho que eu vou fazer. Eu tava brincando com o Matheus ali em cima e eu posso chamar ele pra trocar uma ideia. Pô, Matheus, eu gosto de você e tá. Vi lá no quarto do líder o Davi falando de você. Aí a Pitel fala, pergunta assim, você votou no Davi, só pra sondar. Então eles começam a meio que tentar aí elaborar um plano pro Buda chegar perto do Matheus e deixar escapar essa informação pra ver se desestabiliza o grupo Fada. Que é mais ou menos parecido com o que o Davi tentou fazer com a Fernanda e o Bin. Sim. Quando ele queria chamar os dois ali, que a gente falou no vídeo anterior. Ontem, né? Foi. Pra poder desestabilizar. Sim, e aí o que acontece é que enquanto isso tá rolando, eles estão pensando no plano, o Matheus tá conversando com a Alane sobre o ponto de vista dele nessa conversa. E ele fala assim, eu só falei uma coisa que eu tava sentindo e eu já notei que o Davi não gosta de ser contrariado. Eu posso ter me equivocado de ter uma visão que não tá acontecendo, mas eu senti que tava acontecendo. Era uma coisinha assim. Aí a Alane fala, é complicado, porque eu amo vocês dois. Eu quero muito que vocês se resolvam, porque eu amo vocês. Aí o Matheus começa a falar sobre como é o Davi na visão dele.
Ele é o tipo de pessoa que não dá o braço a torcer. Eu não vou aguentar ficar ali. Ele fala alguma expressão sobre lambendo o osso da pessoa, que eu trato com respeito, alguma coisa nesse sentido. Sim. E fala comigo de uma maneira que eu não mereço. Por mais que seja o jeito de falar, mas tem jeito de falar. Meu, citar isso é uma idiotice. Quem eu queria prejudicar? Eu tava falando no quarto algo na boa. Vem citar um negócio que eu fui desrespeitoso com ele aqui no pátio aquele dia. Nada a ver. Porque durante a conversa, o Davi traz uma situação quando o Matheus... falaram que o Matheus passava a mão na cabeça do Davi depois de um sincerão. Lembro. E aí o Matheus fica chateado e começa a ficar explosivo. Sim. E o Davi vai conversar com ele e fala, sai depois, agora não. E aí o Davi trouxe essa situação pra mostrar pra ele que ele deu espaço pra ele. Sim. Pro Matheus. Aí o Matheus continua. Depois do que aconteceu no quarto, segue a vida. É um cara que segue com rancor. Eu pedi desculpa numa coisa que tinha que pedir desculpa. Eu bati na mão no sofá. Vim aqui na pista e chamei pra vir. E a pessoa tá braba ainda? Quem era pra estar brabo era eu. Mas eu não vou ser trouxa. O Matheus, então, falando pra Alane aí que durante a festa, o Davi fica muito separado do grupo Fada. Sim. Eles não têm tanta interação. E aí o Matheus diz, eu tô dando o braço a torcer, mas eu não vou ficar lambendo a pessoa também. Aí a Alane fala, mas vocês dois precisam deixar de ser orgulhosos. Aí o Matheus fala, como é que eu sou orgulhoso se fui eu que puxei a pessoa 3 ou 4 vezes ali? Isso não é orgulho pra mim. Parece que o Matheus, ele vai falar com o Davi algumas vezes. Tentar, tipo, interagir, não falar sobre isso, né? mas tentar interagir na festa. Mas a interação tipo, não prossegue, Tem né? inclusive um momento que eu vi que a Alane vai tentar arriscar um passo de dança com o Davi, e o Davi sai do lado dela também. E aí, a Alane, que é a pessoa que tava aí, que deu a opinião, e tava envolvida no exemplo, a gente sabe como é que ela é, né? Aí ela já tá com medo de sair, do Brasil tirar ela no próximo paredão, dela tá envolvida, dela se sentir prejudicada. Aí ela fala assim, eu tô me culpando muito e eu penso que eu já vou sair. Aí a Beatriz, você não tá nem no paredão. Não tá. Aí a Alane fala, nem na situação, mas quando eu for... Aí a Beatriz, mas você tava orando, o Brasil tá vendo. Então é muito engraçado, porque a gente sabe que a Alane é essa pessoa que puxa as coisas e acha que tá... E aí tem uma hora que elas estão conversando até com a Isabelle pra saber alguma opinião. E a Isabelle também fala que se elas tiverem alguma coisa pra falar com o Davi, é pra falar diretamente com o Davi. Então você percebe que ao mesmo tempo, ninguém quer estar no meio da situação. Tá percebendo, né? Ninguém quer estar no meio. E aí acontece o quê? O Buda então vai até o Matheus pra ter a tal da conversa. Eles começam a conversam sobre jogo, sobre futebol, mas falam sobre top 10, comentam sobre o jogo já tá decidido, que agora não adianta fazer muita coisa, mas acaba que o Buda não fala sobre o que ele falou que ele ia falar. Então ele percebe, eu não sei se ele percebe na conversa que não ia rolar, ou se ele desiste no meio do caminho. Sim, ou se ele percebe que não era o momento oportuno. Eu não sei. Que não ia surtir muito efeito. Eu não sei, mas o que acontece é que durante a conversa dos dois, a Beatriz e a Alane ficam de olho, tentando entender, e o Davi e a Isabelle também observam. Sim. Porque fica todo mundo assim, o que estão conversando? Porque o que tá sendo dito? Tem essa coisa que tá acontecendo agora no Fadas, né? Ninguém pode conversar com os gnomos, senão já fica todo mundo de olho. Não, você Exatamente. lembra aquele dia que a Alane se sentiu até culpada porque ela trocou uma conversa com a Giovanna sobre uma festa? Sim, exatamente. Inclusive, na conversa que o Davi tem com o Bin lá no quarto, e o Bin pede desculpa a ele e a Isabelle, o Bin tinha até falado já que ele também queria pedir desculpa ao Matheus, mas tinha medo, não sentia abertura e tal. E aí, durante a festa, isso acontece. Ele chega pro Matheus e fala, mano, me desculpa por tudo que eu te ofendi. Ali foi muito a flor da pele, muita coisa. Eu jamais ia querer procurar briga lá fora. Ao contrário, eu ia querer te chamar pra gente jogar bola, se conhecer. Então os dois meio que fazem as pazes. E aí a Beatriz também, durante a festa, tenta meio que consolar o Matheus. Ela fala, Matheus, tudo vai dar certo. Eu sei que ficar chateado com uma pessoa que a gente gosta é muito difícil. Aí o Matheus fala, eu tô chateado, mas o que a gente vai fazer? Eu gosto do Davi, eu sigo querendo ele como amigo, mas ele tem que se colocar no lugar de, eu sou o Matheus, eu também tenho sentimentos. Então você percebe que durante a festa aí, o Davi fala muito do Matheus, principalmente com a Isabelle, também conversa com a Alane. O Matheus fala muito do Davi pra Beatriz e pra Alane. E aí, até então, o Davi não queria ter nenhuma conversa com o Matheus, né? Até esse momento.
Na festa também teve um momento que o Matheus chorou, porque tocou uma música gaúcha, ele ficou bastante emocionado. A gente viu também a Fernanda bastante emocionada quando tocou Maria Maria, do Milton Nascimento. Ela até gritou, Milton, eu te amo. Teve também a Isabelle dançando, muito emocionada. Sim. E aí teve um momento também que o Davi começou a chorar. O Davi chora, as meninas, a Beatriz, a Alane e a Isabelle, até abraçam ele, ficam ali abraçados durante um tempo. Então, mexeu bastante com as pessoas. Tem mexido, né, gente? É muito tempo de programa, é confinamento, é estresse. É você saber que você tá muito próximo dos 3 milhões. Exatamente. E aí, cara, você tem que tomar muito cuidado pra não errar. Não tem aquele negócio de que a maioria dos erros acontecem no final da prova. Mas tem isso, né? Estatísticas também, de que às vezes os acidentes de carro acontecem quando você tá próximo da sua casa. Porque é a hora que você relaxa muito, ou você fica muito tenso. Né? Eu percebo, por exemplo, que às vezes tem pessoas que desistiram do jogo, enquanto, por exemplo, você vê aí o Davi muito tenso com o final do jogo. Ele vai ficando cada vez mais tenso. A Beatriz também fala muito. Nossa, os 3 milhões tá logo ali na porta, a final tá logo ali. Então isso vai criando uma tensão. Sim, eu só acho isso muito perigoso para o jogo dele. Sim. Lá dentro da casa, pelo menos. Porque aqui, eu acho que não tem tempo hábil de desconstruir a fanbase que ele criou aqui fora. Sim, você fala do Davi, né? Do Davi, acho que o resultado do programa a gente já sabe qual é, não tem como ser revertido na altura desse campeonato. Mas talvez algumas atitudes possam fazer ele perder um pouco do favoritismo. Mas não vai mudar resultado. Não, eu acho também não. Eu até pergunto pra você, sempre com muito respeito, coloca aí sua opinião. Dentro do que você viu, não só do que a gente falou, mas dentro do que você acompanhou em outros lugares, porque é sempre importante ter o máximo de informação possível, porque como eu falo, a gente fala aqui, né? A gente traz os pontos principais. Sim. Não dá pra trazer todos os detalhes. O que você acha? Você acha que quem tem mais razão? Você acha que os dois têm razão em determinados momentos? Ou nenhum dos dois tem razão? Ou você, o que você pensa? Coloca aí nos comentários que a gente quer saber. Lembrando sempre que a gente comenta também baseado na nossa visão, né? Claro. Que também não é a visão correta e absoluta do mundo. Exatamente. É só a nossa visão. E que só dura 30 minutos. Pode comentar tranquilamente, porque aqui nesse canal as opiniões só duram 30 minutos. Porque daqui a pouco eles estão conversando, eles fazem as pazes e eu não vou ser a pessoa que fica assim. Não tem essa. Você fica com raiva dos amigos brigarem, eles fazem as pazes e você continua com raiva. Eu não vou ser essa pessoa, nem com eles, nem com ninguém de dentro de Big Brother. E aí também a Alane, eu acho que ela chora, porque ela não pediu pra tocar uma música específica. Ela pensa, se eu sair no paredão, não tocou a música. E aí eles começam Eles começam a cantar. Porque vai ter agora modo turbo. Não vai talvez ter outra ela festa. esteja no paredão de hoje, né? Exatamente. É verdade. E aí eles começam a cantar essa música lá dentro, junto com ela, a música. E aí o Bin tá no meio, tá vendo? Do grupo Fada. E aí o Lucas, fofoqueiro que é, vai lá e chega no grupo Gnome e fala, o Bin que tá ali cantando Benzeiro. Aí ele fala o nome da música com o grupo Fada. Aí a Fernanda, a Giovana logo fala, nossa senhora, não acredito. Aí o Bin chega e a Giovana fala, tomar no C você não quer não, né? Brava com ele por ele estar cantando lá com o grupo. Aí, gente, então, o Davi fala pro Matheus que ele quer conversar com ele. Então essa conversa vai acontecer no dia de hoje. Chega ali no final da festa, tá todo mundo na sala, eles estão se preparando pra dormir. Davi chama a Isabelle e a Alane pra dormir no chão. Ficam ali conversando e as coisas parecem que começam a se acalmar. Mas essa conversa ainda vai acontecer. E aí o Lucas, o Buda, tá observando lá em cima no quarto do líder, junto com a Pitel e a Fernanda, que o Bin tava ali contando uma história. Tava conversando com o pessoal do grupo Fada de novo. E aí, quando eles estavam conversando, o Bin tava falando sobre uma música dele que tocou na festa, parece. Aí a Fernanda vai e fala que eles estão ouvindo, prestando atenção na conversa. E ela diz, eu não entendo, cara. Eu não entendo o Bin. Ele tá contando o lado triste da história dele. Aí a Pitel fala, o lado triste que todo mundo tem. E aí a Fernanda fala que é uma hipocrisia do grupo Fada tá conversando com o Bin. Ela fala assim, eu acho uma hipocrisia desse povo. Tentou botar ele contra mim o tempo todo e agora estão ali conversando. E vocês sabem que o Bin é carente, precisa de atenção. Aí ele viu que todo mundo puxou o saco e ele tá montando o palquinho dele. Não pode fazer uma pergunta que ele se empolga todo. E aí o que acontece então? O Buda desce e vai conversar também, que ele não é bobo nem nada. Ele critica, mas é porque ele queria estar no lugar, entendeu? Tá vendo? Aí ele chega lá, começa a conversar com as meninas e a Fernanda vendo tudo lá em cima.
Daqui a pouco só voltava ela descer pra poder também falar. Aí na hora que ela que ele volta lá em cima, ela olha pra ele e fala: vira voto você, hein? Aí o Lucas: mas vocês nem sabem qual que foi o assunto, eu tava indo dormir, não sei o que lá. Então você percebe que, na verdade, ele tava com inveja do Bin fazer esse movimento de conversar com o grupo Fada, né? Meu amor. Isso aí. Vamos continuar acompanhando. Mais uma vez, uma feliz Páscoa pra você, pra sua família. Fica tranquila e curta a sua Páscoa. Vamos ver o que vai acontecer e a gente volta o quê, Voz do Além? A qualquer momento, gente. Um beijo.